Vamos lá. Senador Plínio Valério. Vamos A lá. licença prévia foi dada, agora tem outras fases, porque a licença é um processo faseado. Agora, é fundamental que tenha a governança. Senador. Senão nós vamos abrir Ministra, uma chave não vamos de ser, formação da Amazônia. não vamos tentar avançar, porque senão a gente vai ficar aqui apenas senador Plínio. Ministra Marina, que bom reencontrá-la. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra, eu não estou falando com a mulher. Eu estou falando com a ministra. Não, eu estou falando com a ministra. O senhor está falando com as duas coisas. Porque a mulher merece respeito, a ministra não. Por isso que eu quero separar. Ministra, vamos assegurar a palavra. Não provoque. Por favor, não provoque. Por que o senhor não me respeita por como favor, ministro? não provoque. O senhor que disse que Aí queria eu vou fazer me uma questão de enforcar. ordem. Vamos, O senhor que disse eu que vou queria me pedir ao enforcar. plenário. Presidente, O uma senhor questão que de disse ordem. que queria me enforcar. Não, não é vitimizar, não. Foi o senhor que disse que queria me enforcar. Presidente, uma questão de ordem. Do número regimental, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 12ª reunião da Comissão de Serviços de Infraestrutura da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 27 de maio de 2025. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de prestar informações sobre estudos e reuniões realizadas para a criação de unidades de conservação marinha na margem equatorial, constante da 2ª atualização de áreas e ações prioritárias para a conservação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, em atenção ao requerimento número 99 de 2024, de autoria do senador Lucas Barreto. Já tomando assento à mesa, a ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, bem como também o secretário João Prado, João Paulo Capobianco, secretário executivo do Ministério. 2 horas depois... Senador Omar Aziz é o próximo inscrito, na sequência o senador Chico Rodrigues, e aí no final, senador Lucas Barreto, eu vou ouvir os senadores, e quem quiser fazer a réplica ou a tréplica, que é possível regimentalmente, eu faria um apelo para a gente fazer ao final, para a gente poder esgotar a lista dos senadores inscritos. Senador Omar, com a palavra. Senhor presidente, senhora ministra, senhores convidados por esta casa e por essa comissão, senhoras senadores. Ministra, eu não vou pessoalizar as questões. É uma política de governo que eu discordo de muitos pontos de vista que é colocado pela senhora e pelo próprio governo. Não, mas não é desse governo, é de vários governos. Eu vou aqui atribuir todos os problemas que nós temos em licenciamento, em prosperidade, em projetos que possam beneficiar a Amazônia, que ficam paralisados durante muito tempo. Ministra, nós votamos uma lei ambiental a semana passada aqui. Foi 54-13 e só tinha 67 senadores aqui. Quando tiver 81, pode ter certeza que vai ser mais. Vai ter mais voto. Não vai sair de 14, 15 votos contra. Se nós tivermos que mudar a Constituição, nós iremos mudar a Constituição se o Supremo se ousar se meter naquilo que nós estamos aprovando aqui. A Câmara dos Deputados também vai aprovar e deve aprovar entre o dia 16 e 18 a lei ambiental que foi aprovada aqui no Congresso. Mas sabe o que foi isso? Eu acho que um senador que votou contra, ele falou a verdade. É meu amigo, votou contra, discordando, Rogério Carvalho. Mas ele disse uma coisa que me chamou muita atenção, querido Marcos. Ele disse: represaram muito. E na hora que a represa estoura, aí vem coisas boas e foi coisas ruins. Nós temos que repensar essa questão. Não é pessoal, de longe de mim isso é pessoal. Tenho todo o respeito pela senhora, discordo das suas posições em muitas coisas, concordo com outros, e vou lhe dar alguns exemplos aqui que a senhora, como amazônida, sabe melhor do que eu, ou tanto quanto eu, por viver lá.
Eu fui governador do meu estado. Eu peguei um recurso do Fundo da Amazônia, Rogério, e fiz reflorestamento no sul do Amazonas com 2.000 árvores. É lógico, 2 milhões de árvores, desculpa. Até porque uma muda para se fazer, você não faz uma muda do dia para a noite, ela tem um custo. Se você pegar 5 mudas, R$5 uma muda, R$6 uma muda, 1 milhão de mudas são 6 milhões de reais. Então não é qualquer um que tem condições de fazer reflorestamento, esperar 20, 30 anos para fazer o manejo florestal. Que essa é a vantagem na questão ambiental, o manejo florestal lá na frente. Você replanta hoje, para lá na frente fazer o manejo florestal. Essa é uma questão. Mas eu vou falar sobre a lei de licença ambiental. Essa obra que a gente tanto pede, já fez tantos apelos, e que tem um compromisso do presidente Lula de fazer, vou deixar muito claro aqui, não é compromisso da senhora, não é compromisso do Ministério do Meio Ambiente, é compromisso do presidente de asfaltar a BR-319. Ela vai ser asfaltada agora, porque obras que já tinham sido asfaltadas, através dessa nova lei, elas podem ser asfaltadas sem precisar de licenciamento nenhum. Agora, o que mais me assusta é mostrar para o mundo que nós somos incompetentes em fiscalização. Porque se a gente não tem competência de fiscalizar 400 quilômetros, nós não temos competência para absolutamente nada num país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, em que só o Amazonas é maior do que o Nordeste todinho. Eu saio de um município de Jato, de Manaus, para ir para o município, é a mesma distância que eu saio de Manaus para Brasília. A senhora conhece a nossa região. Agora, eu não conheço nenhum programa sustentável, que a senhora fala tanto, que deu prosperidade a uma família, que deixou ele comprar um carro novo, que ele tem uma casa de alvenaria, que ele tem ar-condicionado na casa dele, que ele tem água potável. Eu vejo pessoas se esforçando muito para ter só o que comer, mas não para dar prosperidade. Nós queremos é prosperidade para o nosso povo. Nós queremos que o povo ganhe dinheiro. E é a forma de fazer isso, ministro. Ministro Urucu, a gente explora petróleo há 40 anos lá no estado do Amazonas. Nunca nós tivemos um acidente ambiental. Nós somos potência e temos tecnologia de ponta de exploração de petróleo em altas profundidades. Qual foi o acidente ambiental que nós causamos até hoje? E se não fosse a Petrobras, com a sua capacidade de fazê-lo, hoje nós estaríamos dependendo de petróleo e gás do mundo todo. Vamos colocar ali no lado do Amazonas, ministro. Ali no lado de Manaus, a 70 quilômetros de Manaus, Altazes, nós temos uma das maiores minas de potássio do mundo. O Brasil importa 95% de fertilizante. O potássio, junto com o fósforo e junto com a ureia que sai do gás, se faz o fertilizante que tanto nós queremos. Lá atrás, a senhora era contra, não a senhora, muitos grupos eram contra. Não é especificando a ministra Marina, que eu tenho todo o respeito pela ministra Marina, a gente discordar é uma democracia. Faltar com respeito é outra coisa, isso eu não faltarei nunca. Quanto os transgênicos. Em 2003, o Lula era contra. E se não fosse o presidente da Embrapa convencê-lo à época, hoje, nós não teríamos a potência, porque todo mundo fala que nós temos o agro, é forte por causa do Lula, que assumiu, matou no peito e deixou fazer o transgênico no Brasil, que hoje nós somos essa potência em grãos. É forte por causa dele, porque financiou, subsidiou o agro no Brasil a preços de juros baixíssimos para a gente ter tecnologia e produzir o que nós produzimos hoje. Nós alimentamos o mundo, não conseguimos alimentar o Brasil. Mas eu, sinceramente, o isolamento que Manaus vive, que Roraima vive, já deu, ministro. 400 quilômetros hoje, com drone, com satélite, com qualquer policiamento, é impossível. Se tira madeira hoje sem a estrada asfaltada. A área que a senhora está falando, de um lado e outro, são áreas alagadiças, não dá para produzir um grão. São áreas que a senhora conhece, até porque a senhora morou no Morro da Liberdade. A senhora sabe muito bem o que é uma cheia e o que é uma seca.
Eu não estou falando em enchente, não. Enchente tem no sul do país. Quando chove, dá uma enchente. Na nossa região é cheia do purus, que vem de lá do Rio Branco, e seca, que também vem dos Andes. Nós temos toda essa questão já engasgada. Vou dizer aqui para a senhora. Às vezes, eu não vi até hoje, depois de 2 anos e 2 meses, e 5 meses de governo, a equipe do meio ambiente sentar com o agronegócio nesse país. Não vi. Até hoje eu não vi. E se eu não vi, vocês podiam, a sua assessoria, mandar uma foto sentada com o agro brasileiro, sentado com o setor de mineração brasileira, sentado com o setor de petróleo e gás brasileiro, para discutir, para não ter intransigência de um lado nem do outro, discutir e dizer, nós precisamos desenvolver o país sustentavelmente, mas não é com a miséria, é com a riqueza. O Plínio fala muito sobre isso. O amazonense, ele vive pobre e embaixo da terra tem a riqueza. Ele morre pobre e vai ser enterrado dentro da riqueza. Vou pegar os casos do Yanomamis. A senhora sabe muito bem que meu estado tem 77 etnias diferentes de indígenas. A maior população indígena. E não pense que índio não quer viver bem, não. Quer viver bem, sim. Não pense que índio não quer defender a natureza, mas ele quer ter prosperidade também. Ele quer comer bem, ele quer se vestir bem, ele quer ter uma vida boa. Vou pegar exclusivamente. Por intransigência, conseguiram destruir praticamente toda a população Yanomami em Roraima. Porque permitiram que, de uma forma desorganizada, de uma forma criminosa, a mineração fosse instalada. Isso está acontecendo nos rios do meu estado. É impossível a gente não discutir a regularização de exploração mineral sustentável. Se a gente não discutir, vem alguém e vai tirar de forma não sustentável, de forma criminosa, e não adianta mandar a Polícia Federal e o IBAMA explodir uma balsa que custa 400, 500 mil reais, porque uma balsa daquela tira 30 quilos de ouro por mês. Dá para comprar 100 balsas dessa com 30 quilos de ouro, o ouro a 600 reais a grama. Eu estou lhe falando de coisas práticas, não é de teóricas, é do dia a dia, é de quem vive isso, de quem presencia isso. Rio Madeira, Japurá, lá com a fronteira com a Colômbia, Rio Solimões, Rio Negro, que você tem todo tipo de minério. Agora mesmo, a China não comprou o Pitinga à toa, não. Comprou, sabe por quê? Por causa das terras raras que tem lá. Após tirar a cassiterita, as terras raras estão lá amontoadas. Que serve para quê? Para produzir semicondutores. Hoje se leva o minério do Brasil para a China e dentro dele vai outros minérios, não vai só ferro, não. Vai outros tipos de minério. E o que eu faço aqui, ministro, que eu lhe digo o seguinte: nós pagamos uma conta muito alta. E eu sempre digo isso e não é palavras minhas, é palavra de qualquer amazonense. A Amazônia brasileira a serviço da humanidade. Nós estamos a serviço. E essa remuneração de fundo da Amazônia é para inglês ver, é para francês explorar a Guiana Francesa com petróleo e não nos permitir que a gente explore as nossas aqui. Ou a senhora acha que o mesmo bioma que tem a Foz do Amazonas não é igual a Guiana e o Suriname? É o mesmo, ministra. Não há diferença. E por que que eles, o Macron, que tanto defende, e emite mais CO2 do que o Brasil? A França emite mais CO2 que o Brasil. A Europa emite mais CO2 do que o Brasil. E a senhora falou uma coisa no início da sua fala, que eu estava aqui, que me chamou a atenção. Não estava no meu gabinete. Que hoje os países, tem país que tem 50%, 60% do PIB da biodiversidade. A senhora poderia me citar um país desse? Só um. É a média do mundo. Não, a média do mundo, mas a senhora está falando de exploração. Sabe quando ela fala sobre biodiversidade? Quando eles falam sobre isso, é exploração de minério, é exploração de petróleo. Minério não é biodiversidade. Mas a senhora leia o que está escrito de onde a senhora tirou, que eles vão falar em mineração, vão falar em petróleo, vão falar em gás. Não, biodiversidade. Então me dê um exemplo. 60%. A senhora disse que tem país que dá 60% da média do mundo.
Me dê um exemplo de um país. Tira o minério. Se a senhora não quer colocar o minério, tira o minério. Me dê um exemplo, por favor, ministra. Me dê um país que tenha 60% do PIB. Não, a senhora pode me responder. Quando a senhora fala o que eu estou lhe falando, eu lhe respondo. A senhora, tudo que eu estou falando aqui, eu tenho resposta para a senhora me perguntar. Eu estou lhe perguntando uma coisa. A senhora disse que tem países, no início da sua fala, que 60%, 70%. Falou bem assim. A média dos países. Sim, mas eu só quero um. Fique calmo. Não, eu estou calmo. Muito calmo. Não tenha dúvida, é minha forma de falar, não é desrespeitosa, longe de mim. Eu quero que a senhora me dê um país que tenha 60%, 70% de... Ele é apenas acelerado, ministro. Não, acelerado eu sou. Até porque eu sou filho de palestino e a gente é assim. Eu sou filho de palestino com um italiano. Italiano e árabe fala dessa forma. Eu não nego as minhas raízes. Né? Não, você é libanês. Ó, não vamos entrar nesse debate. Então vamos lá. Só quero falar aqui o seguinte, ministra. Pois não, Mar. Eu queria só que me desse o exemplo de um país que tem 60% do seu PIB de biodiversidade. E a senhora me cite, até me explique o que a senhora chama de biodiversidade para ter 60%, 70%. Até porque para ter 60% vai ter alguns que vai ter que ir muito mais. Não, tem que ter. Tem que ter. Pra ter eu média? quero saber qual é. O Brasil, por exemplo, qual é a média do PIB brasileiro na biodiversidade? A senhora sabe me responder isso? Eu vou falar depois que ela me responder, eu respondo, porque senão vai parecer que eu estou sendo agressivo ou coisa parecida. E eu estou querendo resolutividade, não é conversa fiada, não é discursinho. Porque se Brasília tivesse hoje ser construída, o Juscelino levaria 100 anos para construir Brasília e coisa que ele fez em 5 anos. Porque se um calango tivesse aí, o Ibama não ia permitir. O Lago Paranoá não existiria. Lá na terra do senador Amin, Camboriú não existiria, porque foi aterro. Ipanema não existiria. Copacabana não existiria. Os túneis feitos pelo Lacerda não existiriam. Os túneis feitos pelos governadores de São Paulo não existiriam. Acabe com essa coisa e nós é que temos que pagar essa conta. É essa a minha revolta. Não é outra coisa não. Eu moro na Amazônia. Eu moro lá. A gente quer sim a BR-319, ministra, para passear, como a senhora disse. Queremos sim. Nós temos o direito de passear na 319. E não é a senhora que não vai permitir que a gente passeie na 319. Nós, amazonenses, queremos ter o direito de passear na 319. A senhora passeia na Avenida Paulista hoje. Nós queremos passear na 319. Obrigado, senador Omar. Eu vou, conforme dito, até para ter um proveito, eu vou assegurar a palavra à ministra para responder objetivamente a pergunta do senador Omar. É 1 a 1, não é, senador? Não, eu só quero uma. Ele fez uma pergunta só. Mas eu tenho um tempo para responder você. Que hora que o senhor quiser. Correto? Eu só quero saber de uma pergunta. Então, eu vou responder a sua pergunta, mas como você... Ministra... Para responder, o presidente Lula assumiu um compromisso de asfaltar 319. Só para deixar claro, e do que eu saiba, ele é o presidente ainda. Só para consignar, para a gente não ficar aqui ad eterno, eu vou estabelecer o tempo de 5 minutos para a resposta, como vai ser 1 a 1, então o tempo de resposta é de 5 minutos. Bem, no debate a gente pode acertar e mudar as regras do jogo. A gente só não pode fazer isso no jogo, não é isso? Não, é porque antes eu perguntei para o senhor qual é o tempo que eu tenho. O senhor disse o tempo que a senhora quiser. Na exposição inicial, o tempo da senhora eu deixei livre e não lhe interrompi. Agora, na resposta aos senadores, eu tenho um tempo regimental. Que é de 5 minutos para... É de 3 a 5 minutos tá. Para a resposta. Isso é para mim e o perguntador também? Não, só para mim entender as regras. Os senadores também têm um tempo regimental. Isso. A senhora já foi senadora nessa casa? Não, é só para mim. Mas é que as coisas mudam e aqui mas as coisas estão mudando com muita velocidade. Ministra, a senhora não vai discutir com o presidente. O senador Omar Aziz fez apenas uma única pergunta. Se ele tivesse feito 10 perguntas, esse senador
teria a tolerância absolutamente mais generosa possível para dar, além dos 5 minutos, para a senhora responder. Ele fez apenas uma pergunta, por isso o tempo regimental. Tranquilo, senhor presidente. Bem, primeiro, senador Aziz, fico feliz que o senhor diga que não é pessoal. Ainda que muitas vezes o pessoal atravesse e a gente esquece até de que disse que não era pessoal e ele entra no meio das coisas, porque os seres humanos são assim, eles são atravessados pelas suas subjetividades e elas se revelam. Bem, nós temos visões que podem ser diferentes. Mas eu gostei de uma equação que Vossa Excelência colocou, de que não é conversa fiada, é os fatos, coisa concreta. Vossa Excelência foi uma pessoa que teve a oportunidade no seu estado de estar nos dois lados, não é? E muitas coisas concretas, com certeza, fugiram ao alcance da sua mão. Mas uma coisa é concreta, concretíssima. O debate da 319 é um debate que virou um debate em cima de um bode expiatório. Esse bode expiatório chama-se Marina Silva, porque é concretíssimo que eu saí do governo em 2008. De 2008 para 2023, quantos anos? Quantos anos? 15 anos. Por que as pessoas que são tão dadas às coisas concretas não fizeram a BR? Mas existe um bode expiatório que, mesmo durante 15 anos, continuou sendo o bode expiatório para esconder a incompetência daqueles que fazem promessas e não cumprem. Isso é concreto, é concretíssimo. Ou não é verdade que de 2008 a 2023 tem 15 anos? Por que o governo Bolsonaro não fez? E eu posso dizer mais. Quando eu saí, tinha um pequeno trecho, que eram aqueles trechos das cabeceiras, que nós deixamos a licença pronta para fazer aquele processo que já é uma área consolidada. Foi feito esse trecho? Agora que está sendo feito. Não, pedacinho. O pedacinho só. Não foi feito tudo, senador. Foi feito pela presidente Dilma. Não foi feito Os 200 tudo. primeiros quilômetros, só para lhe responder aqui, ministro. Primeiro é o seguinte, a senhora está chamando o presidente Lula de incompetente também. Não estou chamando. Não, falou. A senhora disse que promessas e tal. Eu estou aqui literalmente dizendo que o presidente Lula prometeu fazer as 319. É que quando o presidente Lula foi Eu não presidente, posso prometer porque eu não tenho dinheiro para botar lá dentro da coisa. E nem tenho o poder de fazer o licenciamento. É que quando o presidente Lula foi presidente, eu também era ministra. Alfredo Nascimento. Isso. E ele era o ministro do transporte, certo? E depois outros, durante esses 15 anos, não fizeram. E a estrada, do mesmo jeito que nós começamos 2023 falando para o ministro de Minas e Energia que era preciso fazer avaliação para a área sedimentar, pensando no desafio da margem equatorial, coisa que não foi feita, porque aquilo que é a regra agora virou exceção, infelizmente, porque não é exceção. Quando vai abrir uma nova frente para a exploração de petróleo, a avaliação para a área sedimentar. No caso da estrada, levei pessoalmente a proposta para o ministro do Transporte de que a gente deveria fazer a avaliação ambiental estratégica para a BR-319 para pensar a governança. O ano passado, numa reunião na Casa Civil, eu, o ministro Renan, o ministro Rui Costa, o secretário Capobianco e a ministra Miriam Belchior, a secretária executiva, chegou-se a uma conclusão de que é necessário, sim, ter a governança da estrada. Exatamente para evitar
que esses 400 quilômetros, que só com o anúncio da estrada, o desmatamento aumentou 119%. Aumentou. É os dados que o IBAMA, que o DT, que o INPA... Não faça essa nos maldade, traz. ministra. Não faça isso, ministra. Eu moro lá, não diga isso, pelo amor de Deus. Ministra, eu vou... Então, eu lhe respeito, não, eu a lhe gente respeito. pode olhar... Mas a senhora está dando um dado falso, ministra. Não é falso. É falso, ministra. São os dados que a minha equipe técnica me traz o tempo todo do INPE. Vamos, então, chamar os técnicos do INPE, pegar os polígonos, comparar antes do anúncio, quando o Fernando Henrique fez o anúncio da estrada, para ver o que aconteceu na estrada. Vamos pegar os polígonos. A senhora está falando de 30 anos atrás, ministra? A senhora pegou o polígono de 30 anos atrás para agora? Desde o processo em que vem se discutindo anunciar fazer a estrada, quando se fala da estrada, a primeira coisa que tem é uma corrida de grilagem. Por isso que o que se propõe desde lá é a avaliação ambiental estratégica. Qual é o problema de fazer? Qual é o problema de ter governança? Se é para passar apenas os carros, não vai impactar nenhuma margem e outra. Qual é o problema de fazer? Nós estamos propondo desde sempre. Por que não faz? Agora o ministro Renan está trabalhando para fazer. Porque é isso que dá segurança aos empreendimentos. Essa discussão está posta desde sempre. Ela foi posta em relação à transposição do São Francisco. Sabe qual foi a diferença? É que na transposição do São Francisco, o ministro Ciro Gomes, fizemos o que precisava ser feito para o Nordeste não colapsar sem água. Fizemos as regras que precisavam ser feitas, não ficou brigando contra elas. No caso da 319, é a mesma coisa. Isso é muito concreto. Não é questão ideológica. Desmatamento é objetivo. Exploração ilegal de madeira é objetivo. Garimpo ilegal é objetivo. E o IBAMA, o ICMBio, a Polícia Federal, a PRF entraram lá na área Yanomami e nós conseguimos reduzir em mais de 90% o que estava acontecendo ali, e foi graças ao presidente Lula. É que o presidente Lula, ele quer as duas coisas, como ele sempre diz. E eu também digo. Não é só dizer o que não pode ser feito, é como pode ser feito. E nós estamos dizendo que para fazer, precisa da avaliação ambiental estratégica. Para fazer, precisa de ter uma visão abrangente para toda a área da bacia. Eu digo para Vossa Excelência, com toda a tranquilidade da alma, que isso tem uma mistura de técnica e de ética. Porque eu não faço o meu trabalho pensando nas próximas eleições. Eu faço o meu trabalho com base naquilo que é a lei e nas futuras gerações. A senhora não é mais ética do que ninguém aqui. Eu sei que eu não sou. Não é, não. Eu não disse que eu não sou. Não venha mensurar a ética para mim, porque a senhora não tem esse direito. Ético eu também sou. Mas eu não estou dizendo. Eu sou ético. Não, a senhora, eu não estou dizendo. A senhora subjetivamente... Mas o senhor disse que eu sou apenas ideológico. Não. O senhor disse. Eu disse que a senhora... Eu não disse. Senador, o senhor disse. Não é ideológica. Vamos pegar aqui. A senhora está atrapalhando o desenvolvimento do país. Eu lhe digo isso com a maior naturalidade do mundo. A senhora atrapalha o desenvolvimento do nosso país. Tem mais de 5.000 obras paradas por causa dessa conversinha, governança, bababá. Não é não, ministra. O Brasil está acompanhando o nosso debate, desculpa, ministra, senador. deixa eu lhe dizer uma coisa. O que eu lhe fiz duas perguntas. Eu lhe fiz uma pergunta. Outra. A senhora não me respondeu até agora. Eu vou lhe responder. Qual é o PIB do país que tem 70%? Toda a agricultura dos países Omar, dependem da biodiversidade. Se o senhor for ver os processos... Mas é claro, senador. O senhor tem que olhar para o que diz a ciência. O senhor tem que olhar para o que mostra... Ministra Marina. Ministra Marina, a senhora está sem o microfone. Se a gente estabelecer um debate paralelo aqui, afora aquilo que é... Não, Vossa Excelência entrou num debate que não foi a pergunta feita
pelo senador Omar. Ele perguntou objetivamente em relação aos dados que foram apresentados, qual é o país, o único país, um país do mundo que tenha 60%. Média dos países. Não, ele perguntou um país. O Brasil tem a agricultura que tem por causa de quê? Ele perguntou um país. Mas eu vou assegurar a palavra aos próximos senadores, senão vamos ficar nesse debate. Só para agradecer a resposta Vamos lá. da ministra e lhe falar uma coisa. Presidente, a ministra falou que os governos incompetentes. Eu sou da base do governo. É o maior tempo de governo. Então, veja bem, e talvez aqui uma das pessoas que mais defende esse governo seja eu. E aí, Verdade. Vossa Excelência, que se contrapõe em várias ideias minhas, Verdade. Vossa Excelência sabe. Então, eu tenho muita facilidade para falar sobre isso. Eu não acho o presidente Lula incompetente por não ter feito... Vossa Excelência sabe que eu não estou me referindo ao Ministra presidente Marina, Lula. Vamos assegurar a palavra ao senador. Pois não, senador Omar. E eu não vou cair numa conversa de a senhora se vitimizar para mim. Longe de mim. A senhora é uma pessoa muito respeitada mundo afora. Veja bem, a senhora é uma pessoa muito respeitada mundo afora. É lógico. Ah, sim, tem interesse de muitos países que a gente não explore os minérios nossos. Né? Tem muito interesse internacional que a gente não explore o petróleo nosso, o nosso gás. Tem sim. A gente sabe como é que o mercado internacional gira em torno e, sinceramente, ministra, acho que a BR-319, 400 quilômetros só. É 400 quilômetros, ministro. É muito pouco para a gente dizer que não tem competência para fiscalizar. Se houve um aumento, segundo seus dados, que eu não creio, e a senhora está falando de 30 anos atrás, tá? A senhora não está falando de ontem, não. A senhora está falando de 94. 1994 para cá são 30 anos. Escutem bem o que eu estou dizendo. Ela falou da época do Fernando Henrique Cardoso, é que houve um aumento quando se ventilou asfaltar. Na década de 70 e de 80, a estrada já era asfaltada, ministra. A estrada já era asfaltada e naquela época, ministra, eu morava na beira do rio e chegava aquela jangada de madeira. Pele de jacaré, pele de onça. Nós evoluímos muito. Naquela época tudo era permitido. Bicho de casco você vendia em qualquer lugar. Hoje não, hoje existe sim, e com certeza existe uma fiscalização muito grande, e eu aprovo e defendo essa fiscalização. Antigamente você matar onça para tirar a pele, matar tartaruga, jabuti, não sei o quê, era normal no estado do Amazonas, na região norte do nosso país. Nós vivíamos e comíamos isso. Eu me lembro da quantidade de pele de jacaré que chegava lá na Rua dos Baréis. Para quem é do Amazonas sabe o que eu estou falando, ali na Manaus Moderna hoje. A senhora se lembra disso? Quantas jangadas e jangadas de madeira vinham para Manaus, para serrarias de Manaus? Chegava ali naquela região sul de Manaus, era cheio de serraria nos Educandos, era cheio de serraria na Aparecida, era cheio de serraria na cidade de Manaus. Serravam o quê? Uma madeira que era madeira tirada de uma forma irregular. Isso acabou. A senhora não vê mais isso. Pode até pontualmente ter em algum lugar. Lá no Acre. O Acre, hoje você sobrevoa o Acre. Quando eu vou para Pauini, que eu tenho que ir para a boca do Acre, eu paro lá em Rio Branco. Quando você entra na fronteira do Acre, está todo desmatado. Muito mais desmatado que o estado do Amazonas. Muito mais desmatado que o estado do Amapá. E a senhora é de lá. Veja qual é o desmatamento do Acre e veja qual é o desmatamento do Amazonas e do Amapá. É infinitamente menor. A senhora está debatendo não, nós estamos conversando com uma pessoa que conhece a região, que vive a região. Não é uma pessoa que mora num outro lugar e está discutindo a Amazônia. Eu sou de lá. A senhora é de lá. A gente não tem o direito de ir e vir numa estrada. A senhora não permitir interligar Roraima e o Amazonas ao resto do país. E essa discussão de governança, senador Amin, essa é uma conversa que eu já vi. Não, vamos fazer lá ferrovia. Não, agora vamos fazer não sei o quê. Agora vamos fazer um parque. Sempre é uma coisa para não fazer obra. Eu espero, ministra, que a gente possa avançar nisso. Eu gostaria de falar. Omar, eu vou pedir a você. A senhora veja bem. Eu vou... Não reclame do parlamento. Não. Eu vi a nota que o Ministério do Meio Ambiente soltou depois que nós aprovamos, porque nós não vamos aprovar. Se essas coisas não andarem, ministro,
a senhora também terá responsabilidade do que nós estamos aprovando aqui. Pode ter certeza. Pela intransigência, pela falta de vontade de dialogar, pela falta de vontade de negociar, de conversar, de agilizar, nós iremos agilizar e vamos dar esse presente para o Brasil. Ô, senador Omar, obrigado, eu agradeço. Eu agradeço Vossa Excelência. Eu vou pedir aos senadores. Eu vou pedir aos senadores. Porque eu estou aqui como convidada. Ministra, Vossa Excelência está como convidada, mas não está presidindo a sessão. Não estou presidindo. Então, quando. Para que as pessoas. Eu acho que a senhora faz pouco tempo que a senhora saiu desse Senado Federal e parece que já perdeu a memória. Não, eu com todo respeito. Vossa Excelência é convidada ao Senado Federal. Eu tenho o maior respeito pelo conjunto dos senadores. O senador Omar Aziz é um senador da base do governo Lula. Vossa Excelência disse que o senador Omar está lhe ofendendo. Eu consulto os senadores. Se o Omar Aziz ofendeu a ministra em algum momento. Falou comigo aqui ao lado. Então eu vou assegurar a palavra aos demais senadores. Se Vossa Excelência quiser 1 minuto, ele não lhe fez nenhuma pergunta. Agora, se cada colocação... Uma manifestação. Mas é livre a manifestação dos senadores. Sei, mas é um debate. Vossa Excelência já fez isso aqui muitas vezes. Mas isso com é todo um respeito. debate, é um debate. Não é um debate. O questionamento é respondido. O comentário não. Senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Então, eu não tenho problema. Podem atribuir a mim qualquer. Eu vou assegurar a palavra. Eu vou assegurar 1 minuto para Vossa Senhoria. Pela ordem, presidente. Eu vou assegurar 1 minuto para Vossa Senhoria. Se sentiu alguma pergunta no conjunto das falas do Omar, responder e, na sequência, o senador Chico Rodrigues. E depois a senadora Elisiane, pela ordem. Não, pela ordem. Eu asseguro a palavra à ministra nesse momento. Na verdade, é nesse sentido que a gente possa. Qual o custo de dar 1 ou 2 minutos para a senadora responder? Senadora Elisiane, Vossa Excelência chegou agora há pouco e não acompanhou aqui o que está acontecendo na comissão. O que está acontecendo? Presidente. Não, eu acho que Vossa Excelência está impedindo a fala da ministra. No debate, eu estou apenas pedindo a Vossa Excelência que assegure a fala da ministra. Vossa Excelência está atrapalhando a fala dela, eu já dei 1 minuto. Não, senhor, não estou atrapalhando, não. Eu quero apenas pedir que Vossa Excelência assegure a fala da ministra. Já está assegurada. Qual o problema dela não falar? Vossa Excelência, se estivesse aqui desde o começo, saberia que a comissão está sendo... A ministra Marina Silva está sendo tratada com mais absoluto respeito. A divergência de um senador não pode ser ponto de incomodação do ministro de Estado. O respeito precede dar a ela a garantia de fala. Quando questionada. Vossa Excelência não pode impedir isso aqui na sua casa. Quando questionada, ela vai responder. Senadora Elisiane, Vossa Excelência não tem questão de ordem. Ministra Marina, Vossa Excelência tem a palavra por 1 minuto. Como não tem questão de ordem? A senhora tem a palavra por 1 minuto. Ordem sim. E Vossa Excelência tem o direito de me ouvir aqui nesta casa, neste parlamento. E não vou aceitar isso. Ministra Marina, Vossa Excelência tem a palavra por 1 minuto. A ministra tem o direito de falar e de responder. Não, isso aqui não é ditadura, não é casa. Senadora Elisiane, Vossa Excelência não tem questão de ordem. Eu acho que o governo Lula tem 2 governos, ou 3. A sua base chega na comissão. Aqui não é executivo, aqui é parlamento e o parlamento... Ministra, a senhora quer usar 1 minuto? A palavra está assegurada. A forma como a senadora é tratada no sentido de garantir a sua fala. A senhora, Vossa Excelência tem a fala... Não permitir que se transgrida esse direito de fala da ministra. Isso é obstrução. A base obstruindo o próprio governo. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigada. Posso? Não, é que estava tendo um diálogo ali, eu só queria... Você tem a palavra. Obrigada. Bem, primeiro, eu sou uma pessoa que conheço as regras do parlamento e eu sei que as coisas são dinâmicas, elas mudam, né? Acho que algumas coisas mudaram, mas o debate, e quando você é convidado, eu entendo que eu não posso que alguém atribua coisas que eu não concordo a meu respeito e eu simplesmente tenho que ficar calada. Então, com todo respeito pelo ponto de vista contrário, eu só queria trazer algumas questões. O senador falou que o estado do Amazonas é mais preservado do que o Acre. E, de fato, é. Graças a Deus que é. Por vários fatores, inclusive fatores naturais
inclusive por causa da Zona Franca, que eu sempre me perfilei aqui, em todos os momentos, para defender a Zona Franca, que foi uma grande barreira de proteção à destruição do estado do Amazonas. O estado do Acre, como Rondônia e outros, veio uma saga de ocupação para transformar os antigos seringais nativos em fazendas. Foi assim que surgiu a luta do Chico Mendes, da qual eu faço parte e me sinto muito orgulhosa de ter convivido com ele. O Acre, que ainda tem floresta, tem muito a ver com essa luta, senador. Eu não me importo se queiram imputar a mim, pelo fato de ser do Acre. Eu prefiro sofrer injustiça do que praticar uma injustiça. Eu estava do lado dos que estavam preservando. E se há algo preservado ali, é porque dos meus 18 aos meus 28 anos, eu vi morrer 6 pessoas nessa luta de proteção para que o Acre tivesse a preservação que tenha. De fato, ele não é tão preservado quanto o seu estado, mas eu estava na fronteira de defender a preservação do Acre, a preservação do seu estado. E quando eu disse que 60% está relacionado à biodiversidade, olha o que acontece em países da África, olha o que acontece em países da Ásia, olha o que acontece em países da América Latina e Caribe, principalmente países que têm uma base agrícola muito forte como é o nosso. Destrói a biodiversidade e é um efeito em cadeia de prejuízo. Com todo respeito a Vossa Excelência, eu não preciso me vitimizar, os telespectadores estão assistindo. Eu estou aqui na resistência. E de resistência eu sei muito fazer. Sabe? Que é sobreviver. Obrigado, ministro. Obrigado. Agora, se quiserem atribuir que o Brasil não se desenvolve por causa da proteção do meio ambiente, esse debate a gente precisa fazer com mais tempo. E a discussão é técnica causada pela ética, a ética do cuidado com as pessoas, com o meio ambiente, com o futuro do Brasil. É isso que eu quis dizer. Obrigado, e não de dizer que ninguém é mais ético do que ninguém, né? Não podem atribuir a mim aquilo que eu não faço. Muito obrigado. Na sequência... Senador, só um minutinho. Senhor presidente. Ela falou em mortes. Eu não mensurar a morte para mim, 1, ou 100, ou 1000, tanto faz, é morte. A senhora viu 6 pessoas morrerem. Eu vi 15 mil pessoas morrer na cidade de Manaus por falta de oxigênio, porque a BR-319 não estava asfaltada e era época de inverno, ministra. A senhora não me diga. Eu estava no... Nos 15 anos. A senhora vai me ouvir agora. Nos 15 anos que a senhora estava no governo. A senhora vai me ouvir. Por que não fizeram, senador? Ministra, Ministra, eu estou lhe dizendo que não dá para mensurar, eu não estou lhe atacando. A senhora está dizendo que viu 6 pessoas morrerem. Pô, eu fico solidário às famílias dessas pessoas que morreram. Obrigado. Eu estou dizendo para a senhora que eu vi morrer 15 mil pessoas na minha cidade por falta de oxigênio, porque não tinha uma estrada para levar oxigênio. A senhora quer que eu fique passivo a tudo isso? Ministra, deixa eu dizer uma coisa. Se a senhora tem uma história... A senhora tem uma história, eu tenho uma história. Eu morava numa cidade no interior, no Peru, que morreu 70 mil pessoas num terremoto. Eu perdi tudo, minha família. Eu era adolescente, minha família perdeu tudo. Eu via pessoas sendo enterradas em valas, porque poderia transmitir doença depois de 2, 3 dias, aqueles corpos todos estendidos ali. Não foi uma pessoa, não foi 6, foi 70 mil. Eu vi na minha cidade, meu irmão morreu por falta de oxigênio. Amigos meus morreram por falta de oxigênio, porque não tinha oxigênio. E a senhora está me dizendo que viu 6 pessoas. E eu digo mais. Quem é que vive de extrativismo hoje ainda? Quem é que ganha dinheiro com extrativismo? Não me faça falar sobre borracha, porque vocês não chegam nem perto da exploração extrativista que o meu estado tem. Nem perto. Eu subsidiava o preço da borracha porque o seringueiro pudesse, além de equipá-lo. Ou a senhora acha fácil o cara entrar, levar picada de cobra, levar onça nas costas
A senhora também, a senhora é dessa região, eu sou dessa região. A senhora conhece essa região tão bem quanto eu. Obrigado, então Omar. a senhora não me fale. 6 mortes, ótimo. A senhora está falando que viu 6 pessoas morrer. Eu vi 15 milhas comigo. Obrigado, senador Omar. Com a palavra, o senador Chico Rodrigues. Eu estou dizendo que pessoas... A senhora, a televisão está lhe ouvindo. Meia dúzia de comentarista para falar besteira sem conhecer a nossa região. A televisão vai lhe ouvir sim. As pessoas... nego pago aí para... Vamos seguir a lista. Com a palavra, o senador Chico Rodrigues. Quem nos julga é a história. E eu tenho paciência. A história vai lhe julgar. Já está lhe julgando. Com certeza. A culpa da lei de licenciamento aprovada é da senhora. Não é. É sim. É a sua pela sua intransigência. Não enche, meu não faça isso. Não faça isso. Cada um que votou aqui. Faça Cada um que votou aqui assuma a sua responsabilidade. Ministra. Não venha botar a responsabilidade. Ministra, depois faça uma reunião lá da equipe do governo e faça esse debate. Vamos seguir a pauta da comissão. Senador Chico Rodrigues. É um governo de frente. Senador Chico Rodrigues. Ditadura que o senhor não se importou com ela. Senador Chico Rodrigues. Essa é a educação da ministra Marina Silva. Ela aponta o dedo e... Senador Chico Rodrigues. Mas eu não vou me vitimizar, não. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Com todo respeito, ministro. Senhor presidente. Eu gostaria que eu fosse, eu não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, ministro. Eu estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor presidente. Me respeite, ministro. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Vossa Excelência, não venha me chamar. Não venha. Ministra do Estado. Que desrespeito Ministra do é esse Estado. com a ministra? Não, Vossa Excelência está me chamando. Absurdo. Vossa Excelência está atribuindo a esse presidente como sexista. Não sou sexista. Absurdo. Senador Chico Rodrigues. Ponha-se o senhor no seu Ministra lugar, do Estado. presidente. Ponha-se o senhor. Vossa Excelência veio a esta comissão para tumultuar. Eu me perdoe. Senhor, que absurdo. Vossa Excelência está debatendo com um aliado do governo, que eu tenho o maior respeito, permitir as falas aqui. Não, ministra, todos os ministros do governo que vieram nessa comissão, eu tratei com o maior respeito. Está aqui a base do governo, que é estou lhe tratando com a mesma dignidade. Não estou lhe tratando com diferença. Agora, a pasta de Vossa Excelência, as posições, inclusive de membros do governo, são posições diferentes, divergentes. Como é na democracia. Então não atribua ao presidente dessa comissão a divergência. Com todo respeito. Senador Chico Rodrigues, Vossa Excelência. Ministra Marina Silva. Vem dizer que votou por vingança. Quem ganha o voto do povo tem que assumir a Ministra Marina Silva. Vossa Excelência, que quiser continuar fazendo discurso, não vão trazer. Pois não, senador Chico Rodrigues. Presidente. Não tem problema, é que eu disse para o senhor. Eu não me preocupo com as próprias... Nós vamos fazer mais uma audiência aqui. Vamos fazer mais uma audiência para a gente continuar o debate aqui por mais tempo. Não, da próxima vez não vai ser audiência e nem convite. Vai ser convocação. Bora, senador Chico Rodrigues. Convocar não tem problema. Senhor presidente Marcos Rogério, paciência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Vamos ter todo mundo paciência, tranquilidade, vamos acalmar os ânimos. Na verdade, eu recebi no meu gabinete uma indicação de audiência pública e interativa que diz o seguinte: a ministra Marina Silva prestar informações sobre estudos e reuniões realizadas para a criação de unidades de conservação marinha na margem equatorial, constante da segunda atualização de áreas e ações prioritárias para a conservação do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima. E isso foi o que recebi aqui da audiência pública da ministra Marina Silva. Obviamente que o parlamento tem todo o direito de apresentar as suas demandas, muitas vezes reprimidas, em relação a temas de uma área tão diversa como é a questão do meio ambiente. E lógico que aqui deve ser discutido e temos que ter unidade no essencial. Apenas isso, que é exatamente o convite à ministra para responder sobre essas questões que aqui estavam alinhadas. Eu apenas queria também parabenizar
o senador Lucas Barreto, pela preocupação, pela luta intermitente dele em relação a esse tema da margem equatorial. Nós sabemos que foi um assunto que se arrastou por dias, por meses, para que pudesse efetivamente ter uma definição do Ministério do Meio Ambiente, através do IBAMA, as concessões das licenças para pesquisa, nem ainda exploração, e obviamente as coisas, cada coisa no seu tempo. E as coisas estão acontecendo de uma forma muito tranquila. As sugestões que foram apresentadas, né, aqui, a ministra, até sinceramente, até a metade dessa audiência foi, no meu entendimento, a melhor vinda da ministra aqui ao Senado, às comissões do Senado. Até a metade dessa audiência, antes que os ânimos se exaltassem, foi ela realmente reconhecendo alguns avanços, algumas mudanças, e lógico que depois as coisas passaram para outro ponto onde que a opinião pública brasileira está avaliando cada um de nós. Eu diria, ministra, que o ministro Renan Filho, na verdade, o DENIT especialmente, que está na sua pasta, ele tem se preocupado porque mais de 55 mil quilômetros de rodovias estão em processo de regularização ambiental. E desses, apenas 7.700 já estão com licenças para executar todas essas obras que são necessárias para o desenvolvimento do país. Mas, ministra Marina Silva, algumas questões que, na verdade, nos afligem, por exemplo, a margem equatorial foi uma discussão apresentada, a BR-319 que se transformou numa grande polêmica, e que é fundamental e é necessária para o estado do Amazonas e Roraima como um fator de integração nacional. A exploração de pesquisa de petróleo e gás na nossa bacia do Tacutu, lá no estado de Roraima, que é apenas a licença para pesquisa, né, o ferrogrão, a Ferrogrão, Angra 3, criação de reservas, né, que na verdade não tem paradeiro, a pavimentação da BR-135, 242. Então, e os números, ministra, que são divulgados aí pela grande imprensa, que aproximadamente mais de R$1 trilhão em mais de 5 mil obras estão prejudicados pela demora das licenças ambientais. Nós sabemos que o Ministério tem critérios, o IBAMA, obviamente, tem as suas peculiaridades, mas nós que defendemos e votamos favoravelmente ao PL 2159, da Lei de Licenciamento Ambiental, né, e nós entendemos que é um novo momento para que nós possamos, de uma forma cuidadosa, ordenada, ponderada por todos aqueles que fizerem a sua autodeclaração na execução de obras, nós temos certeza que, pelo menos, o objetivo de tudo é o compromisso com a preservação ambiental, inquestionavelmente. E por isso é que o nosso país ainda hoje é um dos países que tem maior preservação ambiental do planeta, né? Então isso fica bem caracterizado. Não vamos tirar jamais o mérito de Vossa Excelência, que é uma defensora intransigente, dedicada, estudiosa, reconhecida das questões ambientais, mas nós precisamos exatamente não de flexibilizar, porque flexibilizar parece afrouxar, mas que nós precisamos, na verdade, que critérios possam ser utilizados no sentido de nosso país, que tem uma possibilidade de investimentos e crescimento gigantesco para beneficiar a população brasileira, possa efetivamente, né, através dessa condução do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA, poder facilitar essas licenças, né, licenças de pesquisa e, obviamente, a posteriori de exploração, para que nós
tenhamos a possibilidade de ver realmente essas questões ambientais bem cuidadas, como estão sendo, mas sem radicalismo. Portanto, gostaria que Vossa Excelência fizesse apenas só uma observação em relação a essas questões de rodovias, de licenças, etc., de uma forma resumida. Muito obrigado, senador Chico Rodrigues. Com a palavra, ministra Marina. Primeiro eu fico... Quanto é o tempo? 5 minutos, né? 5 minutos. Uhum. Obrigada, senhor presidente. Eu fico pensando, né? O trabalho da pasta de meio ambiente, que é o meu lugar, defender meio ambiente, esse é o meu lugar. E é o lugar que eu ocupo, não por ser ministra, mas por ter compromisso com essa agenda, desde que me entendo por gente. E talvez eu só esteja no ministério porque tenho esse compromisso e essa prática. Então, o meu lugar, em primeiro lugar, é o de defender o meio ambiente. E ao defender o meio ambiente, eu estou defendendo o combate à pobreza. Ao defender o meio ambiente, eu estou defendendo o agronegócio. Ao defender o meio ambiente, eu estou defendendo a indústria. Ao defender o meio ambiente, eu estou defendendo os interesses estratégicos do Brasil. Porque hoje tudo passa pelo meio ambiente. Esse é o meu lugar. A outra coisa, as licenças na nossa gestão aumentaram significativamente, mesmo em comparação com governos que diziam que iam arrebentar a porteira. Posso dizer uma coisa. Entre 2023 e 2025, já foram cerca de 1.250 licenças. Das mais de 200 licenças dadas, mais da metade são para a Petrobras. Só que licença dada não é enxergada. Só são enxergadas aquelas que nós pedimos para que melhorem os projetos. Imaginem os senhores, se não fosse o IBAMA, o Centro de Proteção e Cuidado com a Fauna Oleada, da perfuração para a prospecção lá no Amapá, iria ficar a 800 quilômetros de distância. Quem fez que fosse construída uma base? O IBAMA. Se tivesse feito Vista Grossa, se tivesse ido para a galera, o IBAMA, vamos fazer como rende aplauso. O centro ia ficar lá no estado do Pará, e não lá próximo do lugar que deve ficar para, se tiver um acidente, proteger a fauna oleada. A decisão é técnica. O IBAMA não dificulta nem facilita. Ele cumpre com as regras. Mas, infelizmente, se não tiverem as regras, aí não tem como proteger a floresta, o meio ambiente, os recursos hídricos, nada. Agora, o que eu não posso aceitar, e aí dialogando com Vossa Excelência, todos esses empreendimentos o presidente Lula mandou encaminhar para estudos. Todos. Ferrogrão, Margem Equatorial, Angra 3, 319. Não é estudo acadêmico. Tem que fazer um estudo que dialoga com o empreendimento. E que nós, inclusive, dissemos que era preciso que fosse feito. Avaliação ambiental estratégica para 319, Ferrogrão e o que for, e avaliação ambiental para a área sedimentar, para a exploração de novas frentes de exploração de petróleo. O Ministério do Meio Ambiente faz a sua parte. E nós estamos, porque tem que ser um processo conjunto, do Ministério com o Ministério da área de infraestrutura, nós estamos o tempo todo à disposição. Aliás, já estamos fazendo no caso da 319, agora com o ministro Renan, que é o que nós temos dito desde sempre. Desde sempre. Mas às vezes eu me sinto como João Batista, pregando no deserto. Porque eu falo aqui que a gente tem que fazer uma série de pré-requisitos e a leitura em seguida é contra. É contra.
Ora, o fato de você dizer que para fazer tem que cumprir com as regras, isso é ser contra? Quem é que está sendo contra? Eu que digo que pode fazer com as regras ou os que querem fazer sem regras? Contra as regras. É isso que está em debate aqui. Então, senador, agradeço pelas suas palavras e, com certeza, eu sou de luta e de paz. Sou as duas coisas. Agora, eu não posso admitir que as pessoas atribuam a mim coisa que eu não disse, a afirmação que eu não faço, que eu não fiz, ou que venham desqualificar o nosso trabalho, dizendo que é uma questão ideológica. O Ministério do Meio Ambiente trabalha com muita ciência para poder fazer o que a gente faz. É preciso muita ciência para poder reduzir desmatamento em 46% na Amazônia, 32% no país inteiro, depois de um governo que desmontou a agenda ambiental brasileira. É preciso muita ciência para que a gente possa fazer a transposição do São Francisco e derrubar todas as liminares que tentaram para não fazer a transposição. É porque nós fizemos da forma certa, do jeito certo. É preciso muita ciência para poder fazer a BR-163 como nós fizemos. Foi com avaliação, ouvindo a comunidade local, os cientistas, o setor empresarial. E alguém que me perguntou, já conversou com empresários? Sim, o tempo todo. Inclusive o desmatamento que caiu no Cerrado, que estava desenfreado. Nós fizemos uma reunião com várias pessoas que são do agronegócio da região do Mato Piba para mostrar dados científicos de que a vazão do rio ali está diminuindo em 19 mil metros cúbicos por segundo. O lençol freático está baixando e que nós poderemos estar tendo um voo de galinha se não frear o desmatamento. E esses empresários entenderam. É que nós fazemos o nosso trabalho com técnica e ética. Eu não fico postando, reunir com o empresário tal, olha como eu sou isso, como eu sou aquilo. Nós fazemos o nosso trabalho. O nosso trabalho baseado no que há de maior compromisso ético, técnico e de acordo com o que está a lei. Muito obrigada pela oportunidade que o senhor me deu para que eu pudesse falar e, inclusive, poder dizer aqui para os que me convidaram que quem aumentou o tom foram os que me anfitrionam. E, obviamente, que eu sou uma mulher que, como eu disse, eu sou de luta e sou de paz. Mas nunca vou abrir mão da luta. Não é pelo fato de ser mulher que eu vou deixar que as pessoas atribuam a mim coisas que eu não disse. Na sequência, senador Plínio. Presidente, só com a última questão. Eu acho que essa é gloriosa. Essa pode ser gloriosa. Ministra, para quebrar, inclusive, essa resistência que houve ao longo dessa sua apresentação, só queria que Vossa Excelência respondesse, através dessas licenças ambientais concedidas, agora sai a BR-319? Eu acho que o próximo orador inscrito é o senador Plínio Valério, lá do Amazonas. Eu vou assegurar a palavra ao senador Plínio Valério. Ele me fez uma pergunta. Eu vou assegurar a palavra. Não existe licenciamento antecipado. Não existe licenciamento antecipado. Os técnicos estão analisando. Tem uma licença que foi dada Vamos lá. Senador Plínio Valério. A licença prévia foi dada. Agora tem outras fases, porque a licença é um processo faseado. Agora, é fundamental que tenha a governança. Senador, senão nós vamos abrir uma chave não vamos ser, da Amazônia. Vamos tentar avançar, porque senão a gente vai ficar aqui apenas... Senador Plínio. Ministra Marina, que bom reencontrá-la. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra. Eu não estou falando com a mulher. Eu estou falando com a ministra. Não, eu estou falando com a ministra. O senhor está falando com as duas coisas. Porque a mulher merece respeito, a ministra não. Por isso que eu quero separar. Ministra, vamos assegurar.
Vamos assegurar a palavra. Não provoque. Por favor, não provoque. Por que o senhor não me respeita por favor, como ministro? não provoque. O senhor que disse que Aí queria eu vou fazer me uma questão de enforcar. ordem. Vamos, O senhor que presidente, disse eu vou que queria me pedir ao enforcar. plenário. Presidente, O uma senhor questão que de ordem, disse que presidente. queria me enforcar. Não é vitimizar, não. Foi o senhor que Peraí. disse que queria me enforcar. Presidente, uma questão de ordem. Eu vou pedir. Uma questão de ordem, Rogério, só um presidente. pouquinho. Não, só uma questão de ordem, Deixa eu fazer. Me permita, não vamos polemizar mais não. Deixa eu fazer um apelo. Deixa eu fazer um apelo. Já disse que queria me enforcar. Agora Ministra Marina. Isso, o senhor disse. Ministra, vamos colaborar todos. Vamos ter todos espírito colaborativo. Agora, se eu dissesse que não respeito Ministro. o senhor, como o senhor reagiria? Ministra. Eu respeito o senhor. Presidente, uma questão de ordem, presidente. Rogério, Questão de ordem. líder Rogério. Não, por favor. Deixa eu lhe fazer um apelo. Não, mas deixa eu pedir fazer a minha Eu posso questão de assegurar a palavra, Vossa Excelência, mas eu acho que não vai. Não, mas eu queria fazer um apelo a todos os senadores. Ai. Eu queria fazer um apelo a todos os senadores. Eu sei que esse tema é um tema que desperta, obviamente, posições das mais diversas possíveis. E nós já estamos caminhando, né, para a reta final dos senadores inscritos. Vamos tentar manter um ambiente de urbanidade, de respeito. Posições firmes são naturais do parlamento. Né? Não se pode confundir posições firmes, né, com ofensas pessoais, com ataques pessoais, mas de lado a lado. Não se pode ter nem de um lado nem do outro. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra para a questão de ordem, senador Rogério. Primeiro, presidente, eu acho que o debate político, ele pode ser caloroso, pode se expressar as divergências, pontos de vistas. Agora, manifestação de desrespeito é inaceitável. Quando alguém começa um debate dizendo que eu respeito a mulher, mas não respeito a ministra, isso não cabe num debate institucional. Por favor, num debate sem manifestações, por favor. Num debate institucional, que é o que está sendo feito aqui. Como também não cabe as ilações sobre quem é governo e quem não é governo. Aqui, as pessoas não podem ser definidas pela sua posição e sim pela condição de senador. Então eu queria recolocar essas duas questões, que elas são fundamentais. Beleza. E que, se não houver respeito do senador, eu vou pedir que a ministra se retire por falta de respeito. Deixa eu explicar para Obrigado, senador líder Rogério. Agradeço Vossa Excelência, peço ao conjunto dos senadores, mas eu vou pedir novamente. Respeito de parte a parte. Rogério Carvalho, de parte a parte. Cabe aos senadores respeitar. Eu não quero voltar, senadora, ministra, eu não quero voltar ao tema. Olha, o senador já disse que sente vontade de me enforcar. Senador, mas Vossa Excelência está provocando novamente. Eu não estou provocando. Ele é que disse que não me respeita. Eu vou fazer um apelo a Vossa Excelência. Vossa Excelência agora há pouco me atribuiu a pecha de apoiador de ditador. Não é para isso, ministra. Vossa Excelência disse agora há pouco. Se isso não é ofensa, se isso não é... Então, eu estou apenas pedindo, senador Plínio, por favor, eu vou apenas restabelecer a ordem para darmos sequência. Cada um dos senadores terão a palavra. Então, cada um dos senadores. Convidada como ministra. Cada um dos senadores. Como eu estou convidada como ministra. Cada um dos senadores. Ou ele me pede desculpa, ou eu vou me retirar. Porque eu fui convidada como ministra. Se como ministra ele não me respeita, eu vou me retirar. O senhor me peça desculpa e eu permaneço. Ministra, se Vossa Excelência, se não pede desculpa, se Vossa Senhoria, eu vou me retirar. Se Vossa Excelência quiser se retirar, Vossa Excelência pode se retirar. Não, vocês me convidaram como ministro. Vou pedir desculpa. Não, se Vossa Excelência. Como mulher. Cara, não faça isso, ministro. Quando eu separei, faça porque não tenho nada contra a mulher. O dever da ministra, foi isso que eu quis dizer aqui. Me convidaram como ministra, tem que me respeitar. Ministra Marina Silva. Porque eu não fui convidada por ser mulher. A senhora está acreditando quando diz que eu sou um psicopata, a senhora está acreditando na sua afirmação? O senhor é que disse que tinha vontade de me informar. A senhora disse que eu sou um psicopata, está com medo de mim? Eu vou pedir. Medo de mim, ministra? Está com medo? O senhor se denunciou. Eu vou. A ministra se retira. Essa comissão pautará na próxima sessão a convocação da ministra do Estado do Meio Ambiente. Agradeço Vossa Excelência, senador Plínio, e suspendo a sessão por 2 minutos para reorganizar a pauta deliberativa. Como é que...
Como são duas sessões, a sessão de audiência pública e a sessão de deliberativa, declaro encerrada a sessão de audiência pública, agradecendo a presença dos senhores e das senhoras senadores.